Finalmente estava de férias. Eu não aguentava mais aquela rotina esmagadora. Antes mesmo de começar minhas férias, eu já planejava onde iria querer ficar. Pensei inicialmente em uma pequena casa de fazenda ou algum sobrado isolado da civilização. Foi então que procurei pela internet qualquer tipo de moradia na qual eu pudesse passar meu pequeno mês de paz e sossego. Achei um site que nunca vi antes e que igualmente nunca ouvi ninguém falar. Era um site de aluguel de pequenas casas, apartamentos, sobrados e até mesmo casarões mais avantajados de 2 andares. O que mais me surpreendeu foi o fato de que todos os imóveis eram vendidos por preços absurdamente baixos e, pelas fotos dos locais apresentados no site, pareciam estar em bom estado. Após passar algum tempo no site, houve um imóvel que mais me chamou a atenção simplesmente por ser o maior e mais barato de todos, pelo incrível preço de R$ 120. Era uma enorme mansão de 3 andares, sendo um deles o sótão e os outros dois o primeiro e o segundo andar, respectivamente. Estava irresistivelmente agradável ao olhar e, sem pensar duas vezes, cliquei em alugar. Eu não tinha nada a perder mesmo, era um preço baixo que poderia viver facilmente sem, caso algo desse errado e me fosse roubada a quantia. O pequeno botão na página, após clicado em seguida, me redirecionou para outra página que pedia meus dados de CPF, número do cartão e tudo mais. Nada de extraordinário até aqui. O que me chamou a atenção foi que quando eu finalizei a compra, fui redirecionado para outra página agradecendo a compra, me instituindo a esperar por um e-mail, porém com uma mensagem inusitada logo abaixo, que dizia: "Não nos responsabilizamos por danos físicos e ou mentais que o senhor pode ser submetido, nem mesmo pelo avistamento de coisas incomuns. Compareça ao local por sua conta e risco." A princípio, achei que era uma tática para afastar seus compradores, para que assim o dono do estabelecimento não tivesse custos adicionais para limpar a casa ou reparar danos que poderiam ocorrer no local. Também permaneci cético em relação aos avisos sobre danos físicos ou mentais e avistamento de coisas incomuns. Coisas assim não existem em minha concepção. Não existiam até aquele dia. Finalmente havia recebido o e-mail de confirmação da compra, me dando o endereço da mansão e a localização das chaves do imóvel. Confirmei a compra e, neste ponto, eu já estava pronto para a viagem e de malas arrumadas. Peguei meu carro usado e segui a viagem depois de almoçar. Foi então que acabei chegando no endereço às 6 da tarde. Foram longas 5 horas de viagem e, conforme eu ia me aproximando da mansão, mais as estradas iam se tornando piores, cheias de buraco e se intercalando com estradas de chão. Isso foi acontecendo de certo modo que, quando estava a pouco menos de 1 quilômetro da mansão, podendo até mesmo ver seu terceiro andar de longe por entre as árvores, a estrada era completamente de chão, cheia de ondulações e buracos ainda cobertos de lama. Após mais ou menos 1 minuto seguido pelaquela estrada difícil na velocidade mínima para evitar danificar meu carro que já era muito velho, avistei uma espécie de porteira logo adiante, o que me obrigou a descer do carro para abri-la, e assim foi. Com um sentimento de ansiedade e de segurança, abri a porta do carro e a deixei aberta, já queria voltar momentos depois. O farol fraco iluminava a porteira que estava mal amarrada, de forma que permitia a mesma se movimentar com uma certa liberdade, soltando um longo rangido sincronizado que quebrava aquele silêncio assustador de tempos em tempos. Tomei as correntes juntos do cadeado pesado em minhas mãos e não precisei fazer muita coisa uma vez que a corrente se partiu logo após eu ter apanhado. Aquilo foi uma surpresa para mim, que no meu estado me rendeu um susto, me deixando intensamente paranoico, o que não faltava muito para tal, tendo em mente que o cenário em minha volta, árvores densas que cobriam os arredores, não revelando nada mais entre a penumbra dos vãos que compartilhavam suas vizinhas. Uma longa estrada de terra que me remetia a um corredor longo e escuro, e um vento inconveniente me dando um frio na espinha, e que, simultaneamente, fazia as árvores se mexerem, dando a sensação de haver algo por entre as vegetações, e, honestamente, eu não duvidava que tinha. Ignorei a corrente, provavelmente o dono não iria notar e, se notasse, não iria se importar de pagar. O vento se tornou mais gélido em conjunto com o som do impacto do pesado cadeado se chocando com o chão de terra dura que estava abaixo dos meus pés, o que me fez, instintivamente, trazer minhas 2 mãos para perto do meu peito e esfregá-las entre si para tentar me aquecer. Em resposta, decidi voltar logo para o carro, onde me sentiria seguro. Ao virar-me para trás, em direção ao meu carro, em um momento rápido de desespero, pensei ter avistado algo sentado no meu banco de passageiro. Fechei meus olhos por alguns segundos e logo os abri novamente, na esperança daquilo ter sido uma alucinação. E de fato era. E pelo menos era o que eu acreditei. Efetuei uma leve corrida até o carro, querendo entrar nele logo apesar de ter visto algo estranho dentro.
Aqui, pelo menos estarei seguro, pensei. Tomei o volante em minhas mãos e acelerei o carro um pouco bruscamente, em um movimento involuntário recorrente das tremulações que percorriam todo o meu corpo. Nunca havia sentido tanto medo em minha vida. Tenha calma, tenha calma. Eu repeti essas palavras na minha cabeça como um martelo bate um prego constantes vezes, na esperança de deixar a sensação de estar sendo observado para longe. Quando finalmente cheguei na frente da mansão, eu tive o pressentimento de que aquela estrada tinha sido mais longa do que toda a viagem. Não perdi tempo, não queria ficar mais nem um segundo do lado de fora. Na verdade, eu queria sair correndo daquele local o quanto antes. Porém não o fiz, pois não tive coragem de enfrentar aquela longa estrada novamente, ainda mais de noite. Desliguei o carro e os faróis e puxei as gélidas travas da porta do carro, abrindo-o. Quando saí, senti uma forte tensão percorrendo minhas veias. Aqueles arredores conseguiam ser ainda mais assustadores que um longo corredor que havia acabado de enfrentar. As árvores continuaram a cercar toda a enorme mansão, que, da minha perspectiva, eu que estava apenas do lado de fora do primeiro andar. Ao olhar para cima, mal podia ver o fim da mansão. Por algum motivo, o vento começou a ficar mais intenso e gelado, tornando audível seu famigerado som, fazendo com que a casa, que era toda feita de madeira, estalasse constantemente, assim como fazia janelas baterem. Eu sentia como se algo não quisesse que eu estivesse ali, mas, por outro lado, alguém estava adorando. Subi as podres escadas da estrada, enquanto que, com a chave do carro na mão, apertei o botão do alarme para trancá-lo, e aquele som que eu estava tão acostumado a ouvir, que tanto queria férias dele, foi a única coisa capaz de me confortar naquele momento. A vida é injusta, pensei, dando uma resposta a milhões de reflexões que vieram em minha cabeça em um único segundo. As escadas rangeram mais alto do que eu esperava. Acho que até mesmo havia ouvido um dos degraus se partindo. Era outra coisa para pagar caso fosse verdade, infelizmente. A chave, como comunicado no e-mail, estava debaixo de um tapete sujo e empoeirado que dizia o que parece bem-vindo. Duas coisas aconteceram e acionaram meu senso de humor naquele momento. O enorme clichê das chaves embaixo do tapete e aquele tapete amigável me dando boas-vindas àquele lugar horrível. Não quis ficar mais tempo ali, tentando me divertir com coisas ordinárias, apenas enfiei a chave na fechadura e a girei, destrancando a porta. Porém, quebrando uma parte da chave, deixando-a presa. Isso significou que eu deveria deixá-la destrancada durante toda a minha estadia, além de ter que pagar por outras chaves. Lamentável. Deixando para trás todas as insatisfações, eu entrei na mansão. De início, ela parecia estranhamente aconchegante, com um longo tapete vermelho na entrada e uma escada direita com uma grade que eu ignorei. Eu não queria subir ainda. Continuei indo para frente, me guiando pela luz dançante do fogo que saía de um enorme portal de madeira, ao que tudo indicava, me levaria à cozinha. Estando a poucos passos de entrar na cozinha, me deparei com um corredor que ia tanto para a esquerda quanto para a direita. Esses corredores eram tão grandes que parecia, julgando a aparência da mansão, neles haviam várias portas, uma de frente para a outra, que consumiam todo o comprimento do corredor, que, no final dessas, não tinha nada, apenas uma parede, a não ser o corredor da direita, que no lugar da parede tinha uma porta de aço, com dezenas de fechaduras e cadeados presos a ela, juntos com várias correntes intercaladas. Deixei de lado e até agradeci por aquilo estar daquela forma, porque afinal, o que diabos poderia estar lá dentro? Foi então que um forte grunhido quebrou o silêncio. O que poderia ser? Pensei. Foi quando me dei conta que não havia comido nada desde o início da viagem. Faminto, adentrei a cozinha, e ela era tudo o que eu precisava naquele momento. Abri a geladeira, e nela havia tantas variedades de comida que eu mal sabia o que escolher para comer. Por via das dúvidas, peguei tudo que eu adorava. Bacons, ovos, pães de forma, presunto, queijo, requeijão e várias outras coisas, além de leite e uma jarra de suco para me acompanhar. Conforme fui retirando os alimentos, a casa começou a tremer-se completamente, como em um terremoto. Meu sexto sentido dizia que algo não estava gostando daquilo. Ignorei, apesar de não ter sido uma ideia sábia, mas não havia nada que eu podia fazer. Afinal, minha fome era o sentido que mais prevalecia no momento. Após pegar os alimentos, fechei a porta da geladeira, mas ela se abriu novamente quando sentei para comer. Pacientemente, levantei novamente para fechar a porta. Mas, quando eu toquei, a mesma fechou-se com uma força extremamente forte, fazendo um alto estrondo por toda a casa. Curioso, eu tentei abri-la novamente, mas ela estava fechada com tanta força que eu consegui mover a geladeira do lugar, mas não abri a porta. Novamente, senti como se algo não quisesse que eu mexesse nos alimentos da geladeira, mas ignorei, de novo. Quando estava terminando de me alimentar, ouvi um som muito alto que parecia ser um relógio.
Aquilo me atraiu de uma forma que nunca vi antes. Tentei me controlar, mas eu não consegui. Eu tive de sair para investigar. Quando eu cheguei no portal de madeira, apenas por precaução, olhei para os dois lados e, misteriosamente, os corredores que haviam dobrado de tamanho. Tudo estava estranho demais. Eu mal sabia se estava acordado ou sonhando. Por isso, tratei aquilo como uma alucinação. O relógio continuava a me atrair, e, mesmo sem conhecer aquela mansão, eu comecei a andar por ela como se eu a conhecesse, como a palma da minha mão.